Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o nosso tema nesta tarde é a graça que salva o homem. Eu escolhi este tema dentro do contexto que estamos a viver e eu quero começar dando abertura, introdução a esta mensagem, falando sobre algo que certamente todos vocês já estão chateados de ouvir durante as últimas semanas. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu já estou cansado de abrir as redes sociais e conversar com as pessoas, e o único assunto que nós vemos lá é como lidar com esta situação, e realmente a informação é importantíssima, mas quando esta informação é demasiada, nós às vezes ficamos incomodados, né, e às vezes chateia. E estou eu aqui a falar sobre isso, mas eu vou falar sobre isso apenas como um gancho para este tema, que é a graça que salva o homem. Então não fique preocupado, eu só vou fazer uma introdução falando sobre o vírus. Mas depois eu vou fugir desse assunto e vou ao assunto que nos interessa nesta tarde. Então, quero falar sobre a disseminação de um vírus, e o vírus que está em causa agora é o coronavírus, conhecido como Covid-19. Vamos entender como que se processou essa disseminação deste vírus. Este vírus, uma pessoa o contraiu, um homem o contraiu em dezembro de 2019, por isso que ele chama Covid-19, foi em dezembro de 2019, um homem contraiu este vírus, ou seja, pela primeira vez, e é um vírus, como sabemos, invisível aos olhos humanos, microscópico, e a partir deste único homem que ficou infectado, muitos outros homens foram infectados a partir deste único, primeiro, que foi em dezembro de 2019. E desde dezembro de 2019, passados já 3 meses, pouco mais de 3 meses do primeiro homem que ficou infectado com esse vírus, eu vou dar para vocês os números atuais desta semana. Eu acho que eu devo estar atrasado já 24 horas. Vou dar os dados de 24 horas atrás, que são esses. 150 mil pessoas infectadas e 5.500 mortes. Ou seja, um simples homem, um único homem, ficou infectado em dezembro de 2019 e 3 meses e poucos dias depois, 100 dias depois, já lá vão 150 mil pessoas infectadas, 5.500 mortes. Tudo isso através de um único vírus, no único homem. E por causa deste único vírus, deste único homem que ficou infectado, que foi o primeiro, e a partir daí outros foram infectados, é interessante que, por causa de um único homem que pegou um vírus em dezembro, toda a população deste mundo está, de alguma maneira, afetada pelo desenvolvimento, pelo desenrolar da situação. São fronteiras fechadas, estabelecimentos de comércio fechados, estabelecimento de ensino fechado, profissionais da saúde sem poderem tirar férias. Ou seja, a vida de toda a gente, a economia foi abalada, a vida de toda a gente foi mexida, abalada por causa de um único homem que em dezembro contraiu o vírus. Mas isso nos faz lembrar de um vírus muito mais perigoso do que o coronavírus, que é o vírus do pecado. E o vírus do pecado também entrou no único homem, por causa de um único homem. O vírus afetou, entrou naquele homem, e a Bíblia mostra que a partir daquele homem, a Bíblia fala que a partir de Adão,
todos os demais homens foram infectados pelo vírus do pecado. Projete aí, por favor, um texto, quem está aí na projeção. Romanos 5,12 diz exatamente isso. Diz assim: portanto, assim como por um só homem, diga comigo, por um só homem, muito bem, assim como por um só homem, toda a igreja aqui repetiu, glória a Deus, aleluia, na sua casa você repetiu. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e que, como nós vimos sobre o coronavírus, por um só homem entrou o coronavírus no mundo. Mas Romanos 5,12 diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sabem, o vírus do pecado é muito mais perigoso do que o coronavírus. Porque o coronavírus, ele não vai tocar toda a humanidade. Mas o vírus do pecado, a Bíblia mostra que tocou 100% da humanidade. 100%. Todos os homens que passaram por este planeta foram infectados pelo vírus do pecado. A Bíblia afirma que não há um justo, nenhum sequer, todos foram infectados. Você que está me assistindo, se você pensa que você é muito bonzinho, uma pessoa excelente, maravilhosa, e Deus está feliz com tudo que você faz e é, eu quero dar uma má notícia para você, se você ainda não sabe. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, portanto você também não é justo. Você precisa de um Salvador. Romanos 3,23 diz, pode projetar por favor, Romanos 3,23 diz assim, pois todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Toda a humanidade foi infectada pelo vírus do pecado. Mas sabem, no que se refere ao coronavírus, há equipas de investigadores e cientistas que estão à procura da vacina. E há uma corrida agora para quem pode criar, primeiramente, ser o primeiro a criar a vacina contra o coronavírus. Sabemos que há equipas de investigadores de Israel, da China, dos Estados Unidos que estão à frente desta corrida. Alguns dizem que eles já estão na fase final. Tomara que sim, quanto mais rápido concluírem e essa vacina for disponibilizada no mercado, ou seja, esse problema vai se encerrar. Mas em relação ao vírus do pecado, o homem nunca, jamais poderia descobrir uma vacina contra este vírus, o vírus do pecado. E pior do que isto, o homem jamais poderia alcançar a cura para aqueles que já foram infectados pelo pecado. No que se refere ao coronavírus, ainda há cura, ou seja, mais de 95% das pessoas são curadas. Mas no que se refere ao vírus do pecado, o homem não pode encontrar a cura para este mal. Por isso que Deus teve que intervir do céu. Só haveria cura para este mal se ela viesse do céu. Viesse do próprio Deus. Aqui na terra não havia cura disponível para o mal do pecado. Esta cura só estava disponível no céu, no trono, na presença de Deus. E o nome desta cura é Jesus. Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono divino para se tornar a cura para o meu e para o seu pecado. E quando Jesus veio, ele se fez homem e ele conseguiu fazer o oposto do que Adão havia feito. Adão havia recebido uma ordem de Deus e ele desobedeceu.
Mas Jesus, como homem, obedeceu até o fim e foi obediente até a morte e morte de cruz. E Romanos 5,19 diz, olha o que está escrito em Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Deus trouxe dos céus à terra a cura para o mal do pecado. A cura é Jesus. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há salvação fora dele, não há salvação em outro. Ele é o Salvador, ele é a cura. E é interessante, vamos ver 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Versículo 21 diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Esta é uma palavra de esperança para as nossas vidas. Porque se através do pecado e da desobediência de um único homem, a morte reinou em toda a humanidade. Olha o que diz o versículo 21, vamos ler novamente. Visto que a morte veio por um homem, pela desobediência de um só homem, a morte reinou em toda a humanidade. Mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Sabem, irmãos, Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a cura para o grande mal do pecado do homem. Verso 22. Porque assim como em Adão, todos morrem. Todos os descendentes de Adão foram contaminados pelo pecado. E por isso, todos os descendentes de Adão morrem fisicamente. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sabem? Esta é uma palavra verdadeira, a palavra de Deus. A história da humanidade, na perspectiva da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, é a história de um homem, da criatura, que foge do seu Criador, que desobedece, que se rebela contra o seu Criador. A Bíblia é a história de um Criador, de um Deus, que tem misericórdia e tanto amor pelo ser criado pelo homem, que é capaz de deixar a sua posição de glória na pessoa de Jesus e vir a esta terra para viver uma vida redentora e morrer uma morte redentora. E ressuscitar numa ressurreição justificadora de toda a humanidade. Sabem que nesta época em que estamos a viver, em que nós vemos o poder de alcance de algo invisível, que é um vírus que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar. Da mesma maneira, o pecado para muitos é algo abstrato, que não se consegue ver. Mas sabem, as coisas que nós não conseguimos ver com os nossos olhos humanos podem ter muito poder, podem fazer muito mal. O pecado, ele tem um poder de destruição terrível. Algumas pessoas estão alarmadas, assustadas com o poder devastador de um vírus microscópico. Mas muitas pessoas não estão nada preocupadas com o poder destruidor e devastador
do vírus chamado pecado, que destrói vidas, que destrói famílias, que destrói histórias de vida, que destrói o futuro das pessoas. O máximo que um vírus nesta terra pode fazer, no máximo que um vírus nesta terra pode fazer, é tirar a vida física de uma pessoa. Mas o vírus do pecado pode não apenas tirar a vida física, mas pode levar esta pessoa a um estado de condenação eterna. Por isso, a salvação que há em Jesus é tão importante para todos nós. E se alguém está em Cristo, como diz Romanos 8:1, pode ser projetado. Romanos 8:1 diz: Agora, por que agora? Agora, depois que Cristo Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que maravilha podermos ter esta certeza, esta confiança, que agora, ou seja, desde a morte e a ressurreição de Jesus, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida ao Salvador da sua alma. Se você está preocupado com a sua vida terrena e com a sua saúde física, você faz bem. Mas se você estender a sua preocupação com a sua alma, com a sua vida eterna, você ainda faz melhor. Romanos 8:35. Nós vamos declarar o poder do amor de Deus, que venceu, que foi capaz de vencer o poder do pecado nas nossas vidas. A Bíblia afirma que o pecado já não tem domínio sobre vós. É como se fosse uma pessoa que ficou infectada com um vírus, mas aquele vírus já não faz nenhum mal ali no corpo daquela pessoa, porque ela já está imune. A palavra diz que o pecado já não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E tudo isso por causa do grande amor com que Deus nos amou. E isto é visível, isto é demonstrado pelo fato do seu Filho Jesus ter vindo à terra e morrido por nós. Romanos 8:35 afirma: quem nos separará do amor de Cristo? Estamos a viver numa época em que as pessoas, elas estão atentas a muitas informações. Algumas pessoas estão com medo de perder alguma coisa na sua vida, ou perder na área financeira, ou perder a amizade, ou perder um emprego, ou perder a sua saúde. Mas é interessante que o amor de Cristo é tão grande, que esse texto afirma: quem nos separará do amor de Cristo? Será que é tribulação? Será tribulação? Será que a tribulação tem o poder de nos separar do amor de Cristo? Não. A resposta a essa pergunta é não. Será que a angústia tem poder de nos separar do amor de Cristo? A resposta também, a segunda pergunta, é não. Será que a perseguição tem poder de nos separar do amor de Cristo? A resposta à terceira pergunta também é não. E depois outras: será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Não. Nada neste mundo e nem no mundo espiritual tem o poder de nos separar do amor de Cristo. Verso 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo está a falar aqui muitas vezes da experiência de vida de um cristão verdadeiro, que naquela época era perseguido e passava por muitas tribulações, na época do apóstolo Paulo. 37, mas Paulo afirma confiantemente, mesmo passando por dias difíceis, Paulo afirma:
37. Em todas estas coisas, em tudo aquilo que um cristão autêntico passa, tudo aquilo que um cristão autêntico enfrenta, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Você que está aí na sua casa, eu quero dizer, não importa a situação que você esteja a passar, em todas essas coisas, em Cristo, você é mais que vencedor. Por meio daquele que nos amou. O amor de Cristo é a segurança, é a nossa garantia, é o seguro da nossa vitória. 38, porque eu estou bem certo. Quando Paulo diz isto, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nunca escrevia, colocava palavras a mais ou a menos. Ele colocava nos seus escritos exatamente aquilo que ele queria passar. E aqui ele diz, eu estou bem certo. Eu estou convicto, eu tenho certeza absoluta de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, ou seja, ele está falando aqui dos anjos, com certeza os anjos caídos, as trevas, o mundo espiritual, ou seja, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do mundo presente, nem as coisas que virão, as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem o vírus. Se fosse hoje, ele escreveria aqui, acrescentaria. Nem qualquer outra criatura como um vírus poderá separar-nos do amor de Deus, porque o amor de Deus está em Cristo Jesus. E o amor de Deus é um facto. O amor de Deus não é somente um sentimento. Muitas pessoas entendem amor como um sentimento. Mas o que esse texto diz, que o amor de Deus está em Cristo, refere-se à cruz, à obra da cruz, que não pode ser refeita, que não pode ser desfeita, que não pode ser anulada ou cancelada. Ou seja, é um facto que ninguém pode alterar. O amor de Deus está em Cristo Jesus. E quando você olha para a cruz de Cristo, Ele já foi colocado naquela cruz, Ele já sofreu, Ele já morreu e Ele já ressuscitou. Então não há voltas a dar, não há como cancelar, anular o que Jesus já fez. Então nada pode alterar o amor de Deus por nós, porque está em Cristo Jesus e nada altera este facto daquilo que já foi realizado na cruz. Amém? Amém. Obrigado pelos améns. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você está indo à casa de banho? Espera, por favor. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, nós estamos a viver um momento em que podemos aproveitar este momento como uma excelente oportunidade para realçar o poder de Deus, para realçar o amor de Deus e para realçar a relevância da igreja na sociedade. A igreja está aqui para fazer a diferença. A igreja está aqui para consolar aqueles que precisam de consolo. A igreja está aqui para amar os que precisam ser amados. A igreja está aqui para acolher aqueles que estão a precisar de ajuda. Sabem, nós estamos a ser desafiados a viver igreja, a ser luz do mundo, ser sal da terra, num contexto adverso. Mas nada pode impedir a força e o poder do amor de Deus. Sabem? Que você possa orar e perguntar a Deus: Deus, como a minha vida pode ser útil nesta época? Não sabemos se serão 2 semanas ou 4 semanas. Mas como a nossa vida pode ser útil neste período. Então, saia da fase do medo e entre na fase: eis-me aqui, Senhor, envia-me
a mim. Como eu posso ser bênção? Como eu posso ser luz desta terra? Como eu posso ser luz deste mundo e sal desta terra? Como eu posso fazer a diferença? Como uma palavra minha, um telefonema, como uma generosidade de uma obra, de uma ação minha. Como eu posso pregar o evangelho àqueles que ainda não ouviram? Como eu posso usar deste tempo como oportunidade para anunciar o amor de Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Que Ele nos capacite como igreja, como filhos de Deus, para levarmos a mensagem mais poderosa deste mundo, que é a mensagem de um Deus que veio a esta terra para destruir o vírus do pecado para sempre e nos elevar a uma posição de pessoas imunes, de pessoas salvas, que um dia vão ressuscitar e viver com Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você, neste momento, no final desta mensagem, eu quero que neste momento você, que está a nos acompanhar, que você possa, se você tem oportunidade, eu queria que você, para poder se concentrar, que você pudesse fechar os seus olhos para você se concentrar e ter o foco. Repita comigo a oração. Diz assim: eu entendi esta mensagem. Eu entendi que o pecado é o vírus mais devastador para a humanidade, porque afetou 100% da humanidade. Mas a graça de Jesus que salva o homem também veio para salvar todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. Então diz: eu recebo Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador da minha vida, como aquele que me liberta do pecado, me perdoa dos pecados e me dá a graça de vida, a graça de salvação. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de orar também. Nós vamos ter a banda de louvor aqui, o grupo de louvor, vamos cantar uma canção. Mas eu quero que você realmente, para um tempo como esse, você possa se dedicar ao Senhor para um tempo como esse. Você possa consagrar a sua vida ao Senhor para um tempo como esse. Então você que está a nos acompanhar do seu carro, você está no parque, no jardim, ou está em sua casa, não sei onde você está, no seu quarto talvez, mas eu queria que você pudesse fechar os seus olhos e agora consagrar a sua vida ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor para esse tempo. Fala: Deus, eis-me aqui para este tempo, Senhor. Usa-me a mim. Senhor, que eu não viva, Deus, no medo, mas que eu viva esse tempo na esperança que há em Jesus. Jesus, esperança viva. Eu tenho dentro de mim, aquele que habita em mim, a esperança viva para esta humanidade. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim para a tua glória e honra. Consagre a sua vida ao Senhor. Diz: Senhor, como eu posso ser usado aqui no meu prédio, no meu condomínio. Senhor, como eu posso ser usado em relação aos meus colegas de trabalho. Como eu posso servir aos meus amigos. Aqueles que têm crianças, que não têm como ficar com as crianças. Aqueles que trabalham no sistema de saúde, como eu posso ajudá-los. Como eu posso apoiar financeiramente alguém que está a passar por uma dificuldade. Como eu posso orar por alguém que está em desespero e preocupado. Como eu posso, ó Deus, orar, ó Deus, e abençoar as pessoas que já foram infectadas. Como eu posso ser bênção na vida dessas pessoas. Irmãos, se você se posicionar neste momento para ser usado por Deus, você vai ver que a partir de agora dessa oração, a partir de amanhã, você vai ver que Deus vai mostrar maneiras em que você vai se sentir útil na vida das pessoas. Você vai se sentir no momento certo, na hora certa, servindo, abençoando alguém. E isso vai dar tanta satisfação. Você não entende a satisfação que vai encher o seu coração de ser útil na vida de alguém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Consagre-se então, diz: para um tempo como este Deus me chamou. Para um tempo como este Deus me escolheu. Eis-me aqui, Jesus, usa-me a mim. Aleluia.